Hoje é dia de falar de Esquadrão Suicida, um dos filmes mais esperados e mais polêmicos do ano. E já que estamos polêmicos, eu já vou começar soltando uma bomba pra vocês. Sabe aquele Coringa do Jared Leto? Então, muito hype por nada. Mas vamos começar explicando para quem não sabe o que é o Esquadrão Tá Perdido em meio a tantos filmes de super-heróis. Bom, o Esquadrão Suicida faz parte do universo DC, que é o mesmo do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, da Liga da Justiça, enfim. E no lugar dos super-heróis, ele tem como protagonistas um grupo de vilões. Bom, esse filme se passa logo depois dos eventos de Batman vs Superman e tem uma premissa até parecida. Enquanto no BVS o Batman tinha medo que o Superman fosse poderoso demais para qualquer humano ser capaz de detê-lo, nesse a gente tem a Amanda Waller, que é uma agente do governo interpretada pela Viola Davis, uma versão meio psicopata, que teme que surja um novo Superman menos bem intencionado do que aquele e que eles não tenham nada para se defender. Então ela resolve unir um grupo de vilões com habilidades especiais para usar como arma caso seja necessário. Bom, é claro que isso poderia dar muito errado e acaba dando. Inevitavelmente, um dos membros aí acaba se emancipando, escapando e o filme inteiro, todos os outros ficam meio que correndo atrás desse perdido. Bom, apesar dessa receita para o desastre, o filme tinha muito potencial. Para quem viu os trailers, eles eram um sucesso. Eles prometiam um filme com humor negro, personagens moralmente ambíguos, com uma trilha sonora fantástica, mais pop, rock, rap, ela realmente é muito boa, e um clima mais sombrio, afinal é Gotham. Mas sinto dizer para vocês que o filme não é nem um pouco sombrio. Na verdade, ele tem alguns momentos sombrios que ficam no começo e reservados a flashbacks que definitivamente não deveriam ser flashbacks. São cenas muito importantes, como, por exemplo, a criação da Arlequina pelo Coringa. Então a gente vê desde quando ela conhece ele em Arkham, sendo a psiquiatra dele, até a criação dela mesma, o mergulho ali na cena que todo mundo viu nos trailers e tal, se transformando realmente numa assassina louca e tal. E todo mundo queria ver um pouco mais disso, um pouco mais desse processo, até porque os dois são os personagens mais interessantes do filme. Mas isso passa muito rápido. Outro problema é que os vilões não são realmente vilões, eles são super bonzinhos, têm motivações super nobres, às vezes até tem um código de honra maior do que os soldados que estão ali junto com eles, acompanhando, que deveriam ser bonzinhos, mais ou menos liderados por um Will Smith, como sempre, moralmente impecável, que é o pistoleiro. Além dele, outro personagem central aí do esquadrão é a própria Arlequina da Margot Robbie, que eu arrisco dizer que é a melhor personagem do filme. Ela tá realmente muito bem. E é interessante que ela não é só aquela bonequinha sexy, toda gostosona que você vê no marketing do filme, nos trailers, nos colecionáveis, nos cosplayers e tudo mais. Não é só essa imagem. Ela, na verdade, é uma mulher torturada pelo Coringa que se tornou emocionalmente dependente dele. Então ela vive um relacionamento abusivo e é submissa e tal, e meio que como uma contraposição disso, uma compensação disso com o resto do mundo, ela enlouquece e tem um desprendimento total. Então ela não leva regras a sério, ela ignora completamente as normas sociais e acaba valorizando coisinhas banais, coisas mundanas, bolsas, roupas e tudo mais, e faz o que ela bem entende. Então assim, ela não é propriamente uma personagem má, não tem maldade, mas ela não tem filtro, ela não tem limites. Então isso faz dela uma personagem perigosa. Por outro lado, o Coringa, eu diria que é a primeira grande decepção do filme. Para um Jared Leto que passou meses aí se preparando e teve todo aquele bafafá na mídia, nos tabloides e tudo mais, falando que ele não saía do personagem, ficou atazanando seus colegas, ganhou uma ordem de restrição da Viola Davis e tal, foi um escândalo. Mas aí, chega no filme, ele não impressiona. Ele, na verdade, nem rouba a cena, nem é capaz de realmente ter uma presença maior do que os outros personagens em cena. Quando tá ele e a Arlequina, ela brilha 1000 vezes mais do que ele. E, bom, ele não tem muita chance também de brilhar porque ele aparece 5 minutinhos. Então, não crie grandes expectativas aí. Bom, outra personagem que eu, pelo menos, estava super curiosa pra ver era a Magia, interpretada pela Cara Delevingne. Ela tem um visual super sombrio, super assustador, principalmente quando ela tá com aquele cabelo escorrido, meio saída do pântano ali. E ela, então, tem essa presença mais sombria no filme, mas isso não dura muito.
ela logo vira uma sacerdotisa, espécie aí mais arrumadinha e tudo mais, e perde todo o charme, perde toda a graça. Mas o pior, na verdade, é que a personagem dela é muito importante no filme, ela tem uma participação muito grande e a atriz não dá conta, infelizmente, e acaba prejudicando todos os outros. A gente poderia ficar horas aqui falando dos personagens, porque realmente são muitos, o esquadrão é grande e fora dele também tem vários outros personagens, mas o problema do filme não é isso, não são os personagens. Os personagens estão bem, alguns não muito bem desenvolvidos, mas particularmente eles não são o problema. O problema mesmo está um pouco na direção e muito mais no roteiro, que também é do David Ayer, o diretor, e que prioriza a fantasia no lugar de uma abordagem mais psicológica. Então você tem aí um grupo de criminosos perturbados, obrigados a trabalharem com seus piores inimigos, e isso poderia render um grande conflito moral, uma coisa mais psicológica mesmo. Você tem várias loucuras diferentes ali trabalhando juntas, e ao invés de explorar isso, você prefere fazer uma história super tradicional de super-heróis. Então você tem um grupo de desajustados que precisam se unir, trabalhar juntos para vencerem um inimigo muito mais poderoso. Então você já viu essa história 500 vezes, pelo menos. Então isso é simplificar muito o que esses personagens poderiam render. Você não aproveita o que você tem na mão, esse material muito mais rico do que a história que você escolhe seguir. Bom, a conclusão que a gente chega é que a DC perdeu a chance, desperdiçou uma chance preciosa de fazer um filme diferente de super-heróis e de se destacar realmente nesse mercado que ela precisava fazer depois de Batman vs Superman, que não foi uma unanimidade, dividiu opiniões, então agora era a hora de ela realmente fazer uma coisa que chocasse, e não, ela foi para um caminho mais seguro e que acabou saindo mais fraco. Então, depois de Batman vs Superman, de Esquadrão Suicida, não sei vocês, mas eu vou ficar com um pezinho atrás pra Mulher Maravilha e Liga da Justiça, infelizmente.